Queridos, eu quero compartilhar algo da parte de Deus, né, com a amada igreja, uma palavra abençoadora para as nossas vidas, para a tua vida. E o tema dessa mensagem, da mensagem para nós essa noite é: o que me traz esperança? Amém? O que me traz esperança? O que é que traz esperança para a tua vida? E note, queridos, que nós vivemos dias, né? Estamos aí em tempos eu acredito que nenhum de nós, né, e nenhuma pessoa em sã consciência, lá na virada lá de janeiro, né, de dezembro para janeiro de 2020, com seu planejamento, tinha colocado passar por um período desse, né, de pandemia. Nenhum de nós, né, não estava nos nossos planos isso, mas infelizmente isso aconteceu. E o que é que me traz esperança então? Tendo em vista que esses fatos, esses acontecimentos, eles trazem desespero, né? Trazem desespero. E esses acontecimentos, na verdade, eles não trazem esperança, muito pelo contrário, né? Esses fatos, essas circunstâncias adversas, elas geram incerteza na vida das pessoas e elas trazem consigo alguns males, né, para a sociedade. Tem uma passagem, queridos, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, que retrata esta história. Olha o que diz. O texto base dessa ministração, depois eu vou ler um capítulo anterior, um versículo anterior. Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. O escritor está dizendo o seguinte: eu me lembro também de coisas, né, de fatos que me trazem esperança. Por quê? Porque anteriormente ele está fazendo uma narrativa de várias situações e acontecimentos que não geravam esperança, muito pelo contrário, que estavam abatendo a sua alma. E aí ele diz o seguinte, no 19, diz assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Queridos, o contexto dessa história aqui, ele tá falando de vários acontecimentos na nação dele, no povo dele. E ele derrama ali o seu coração nessa passagem, dizendo que até as orações dele não chegavam aos céus. Ele dizia para Deus assim: Deus, o Senhor colocou um muro entre nós dois. Existe um muro de pedras no meu caminho em direção a Ti, e até as minhas orações o Senhor não recebe. A minha nação está sendo devastada, os inimigos são muito fortes contra nós e nós não temos mais esperança. E aí ele está envolto nessa situação e ele começa a derramar o coração dele e dizer que ele está pesaroso, que ele está numa situação muito difícil. E que ele, lembrando dessas coisas, os pensamentos deles estavam consumidos com essas informações, nesse contexto todo. E aí ele diz isso, que a alma dele estava pesada, a alma dele estava abatida, ele estava triste, ele estava muito triste, ele não tinha esperança. E aí então ele se lembrou e disse: mas eu lembro também de coisas que me trazem esperança. Amém? Eu e você precisamos nos lembrar também de coisas que trazem esperança. Queridos, se eu e você dermos ouvidos às vozes que estão sendo propagadas, na sua grande maioria, nesses dias, nós não teremos esperança. Não é verdade? Então nós podemos entender o seguinte, que existem coisas que trazem esperança, pensamentos que trazem esperança, focar em coisas que nos remetem a um futuro melhor, mas também existem pensamentos, informações que levam ao contrário, que não trazem esperança. E o primeiro ponto é esse: o que não traz esperança. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim.
Essas coisas, queridos, esses pensamentos, né, uma situação como a que nós estamos vivendo, e também não somente essa, mas quantas coisas, quantas pessoas estão nessa situação, né? Pelo seu passado, pelas coisas que ele lembra de como era a sua vida e coisas que aconteceram no seu passado. Quantas pessoas não conseguem dar continuidade na sua vida e pensar num futuro melhor, porque elas estão enraizadas em pensamentos que deram errado, de coisas que deram erradas lá no passado. Pessoas que estão profundamente deprimidas, doentes, porque as suas lembranças, elas não são boas. Elas estão apegadas às lembranças negativas de coisas ruins que aconteceram no seu passado. Queridos, eu acredito que se nós fôssemos perguntar para cada um de nós aqui, nós temos muitas coisas que nós não gostaríamos que tivesse acontecido na nossa vida. Muitos de nós aqui têm um testemunho de vida muito, muito forte. Passaram por dificuldades muito grandes. E se eu e você ficarmos na nossa cama remoendo as coisas erradas que aconteceram no passado, nós não teremos esperança de futuro. Ficar remoendo lembranças, assim como o escritor estava dizendo, eu fiquei me lembrando dessas coisas, eu fiquei pensando nas coisas erradas que aconteceram na minha nação, no meu povo. Eu tenho percebido que eu estou distante de Deus, que existe uma barreira entre eu e Deus. E ele diz, minha alma ficou abatida e eu não tenho esperança. Que pesar que eu estou vivendo. E assim, queridos, acontece em muitos casos na nossa vida, no nosso dia a dia. E, infelizmente, né, com isso tudo que nos ocorreu nesses últimos dias, algo que não foi simplesmente, né, um acontecimento regional. Nós aqui no Vale do Itajaí já passamos por muitas catástrofes, né? E talvez alguns brasileiros, né, de outras partes do país, eles escutaram falar sobre as tragédias que aconteceram em Blumenau. E talvez eles se compadeceram de nós, mas eles não enfrentaram isso. Eles então, de certa maneira, como nós também ao contrário, né? Quantas coisas aconteceram, ou mesmo, por exemplo, nós podemos falar aí sobre o Nordeste, né? Que é uma região um pouco, uma região mais pobre, de seca, e às vezes a gente escuta, faz anos que não chove em tal lugar, mas para nós temos quase que chuva abundante, né? Temos aqui um clima na nossa região, onde nós somos beneficiados com isso, né? E a gente não consegue se compadecer à altura, né? Aconteceu algo naquele lugar, naquela região, naquele país. Só que esse fato dos nossos dias tomou conta do mundo todo, e todos nós estamos no mesmo barco. E isso, queridos, pode desencadear algo terrível, que é o medo excessivo. Inclusive, né, os especialistas, eles estão temerosos, né, de que as pessoas elas entrem em depressão, muitas pessoas, né, entrem em depressão e possam cometer até o suicídio por falta de esperança, porque estamos vivendo dias difíceis. E se nós não tivermos uma boa estrutura emocional e espiritual, a gente tende a remoer as coisas erradas que estão acontecendo, as coisas ruins que estão acontecendo à nossa volta, e não conseguimos ter esperança no futuro. Coisas que não trazem esperança. Pensamentos, lembranças de um passado, lembrança de coisas que deram erradas, lembranças traumáticas. Quantas pessoas não se relacionam de novo porque tiveram um trauma, tiveram uma decepção, e quando elas deitam nas suas camas, ao invés de descansar, ficam alimentando o seu espírito, a sua alma, com pensamentos de derrota, de tristeza. E não conseguem vislumbrar um futuro melhor, um futuro diferente. Não tem mais esperança. Pastor, eu não tenho mais esperança de casar. Eu não tenho mais esperança de constituir família. Eu não tenho mais esperança, pastor, de acertar as minhas finanças, de investir novamente num negócio próprio. Eu não tenho mais esperança, porque eu me lembro das coisas que deram errado. Eu me lembro das coisas. Imagina que eu acredito que tem alguns comerciantes aqui, né? Se você fosse deixar de vender só porque você fica pensando nas pessoas que deram um calote em você,
Já imaginou isso? Imaginou você ficar à noite na cama pensando, poxa, eu tenho que produzir isso, aquilo outro, mas quer saber de uma coisa? Fulano não me pagou, o outro não me pagou, o outro ficou me devendo, o outro me deu só a metade, o outro não sei se vou receber. Você continuaria? Teria esperança de continuar com o seu negócio? Você teria esperança de continuar de segunda-feira, levantar-se, abrir as portas da tua empresa, né, do teu estabelecimento e continuar trabalhando, investindo? Não. Então existem coisas que não vale a pena ficarmos lembrando, não é verdade? É isso que o escritor está dizendo. Olha só, eu me lembrei de tudo isso, de todas as coisas ruins que aconteceram conosco. Isso está pesado no meu coração, mas quer saber de uma coisa? Eu preciso lembrar-me de coisas que me tragam esperança. Você precisa lembrar-se de coisas que te tragam esperança, que você possa vislumbrar um futuro melhor. Amém? Queridos, por definição da língua portuguesa, a palavra esperança diz o seguinte: esperança é confiança que algo bom acontecerá. Espera baseada na possibilidade de que um desejo se torne realidade. Coisa boa, né? Às vezes, né, eu sempre digo, né, que a gente precisa desenvolver, né, uma mente criativa, né, de sonhar, de você sonhar. Permita-se sonhar, porque se a gente não sonha, a vida não tem muito sentido, não é verdade? Tudo o que nós conquistamos na vida, ela parte de um sonho, de um desejo. Eu desejo reformar a minha casa. É um sonho. De repente você diz, minhas condições agora não são boas, mas eu tenho um sonho. E quando as coisas começam a melhorar, você começa a empreender esse sonho e vai um passo aqui, um passo ali, e quando você vê, você conseguiu, você conquistou a reforma da sua casa. Tudo parte de um desejo, de um sonho, de pensar em possibilidades de coisas boas. Então, esperança é a confiança, né? É a espera por algo bom vai acontecer. E como eu disse antes, nenhum de nós planejou para o ano de 2020 uma pandemia. Nenhum de nós planejou. Talvez alguns planejaram, mas nós não planejamos. A maioria das pessoas não planejou. Amém? Então é algo que aconteceu fora do nosso planejamento. Mas nós, quando nós fizemos ali, nós incentivamos sempre as nossas ovelhinhas, né, a fazerem o seu planejamento de vida. Nós sempre colocamos lá coisas que nós queremos. Eu quero melhorar o meu caráter, eu quero melhorar como marido, como esposa, eu quero melhorar como pai, eu quero melhorar como pastor, eu quero melhorar a minha empresa, quero desenvolver novos produtos, eu quero, como profissional, eu quero ser um profissional melhor esse ano, eu vou me especializar, esse ano eu vou ser melhor. Todos nós fizemos esses planejamentos, e é isso que nos traz esperança. Ao contrário disso, não. Quando nós pensamos em coisas ruins, quando nós deitamos lá no nosso travesseiro e deixamos a nossa mente ser consumida com pensamentos negativos, queridos, que proveito teremos? O escritor estava dizendo que enquanto ele estava fazendo isso, a alma dele estava pesarosa. Ele estava desfalecendo, seu espírito estava desfalecendo. É interessante que eu acho que o Mário leu uma passagem ali de Levítico, de Provérbios, né? De Provérbios 15 ali, alguma coisa falava sobre a esperança, né? Quando a gente tem uma esperança, quando nós esperamos por algo bom, isso reanima-nos, revigora os ossos. E quantas pessoas, queridos, são acometidas de enfermidades muito mais pela falta de esperança, porque não tem mais perspectiva de coisas boas na vida. Quantas pessoas tiram as suas próprias vidas, quantas pessoas, né, sabotam a sua vida, né, ingerindo álcool, ingerindo drogas e tendo uma vida que não condiz, né, por causa dessas coisas, porque não tem esperança, porque perderam a esperança. Quantas vezes você já escutou as pessoas dizerem assim: eu não tenho mais esperança. Eu até tinha depositado a minha confiança em tal coisa, mas não aconteceu, então eu perdi as minhas esperanças, não tenho mais esperança. E o escritor estava dizendo isso. Enquanto eu estava focado, me lembrando dessas coisas, eu perdi a esperança. A minha alma estava abatida, ficou abatida. Então a falta de esperança
ela abate o nosso espírito. Ela nos traumatiza, nos paralisa, a falta de esperança. Tem umas coisas que elas são engraçadas, né? Ela é difícil de você separá-las, né? E é engraçado que quando você tem sonhos, desejos, você tem esperança. E quando você pensa nesses sonhos, né, nesses desejos, quando você uma coisa, ela meio que completa a outra num ciclo vicioso, assim, né? Eu tenho planos, e porque tenho planos eu tenho esperança. E porque eu tenho esperança eu tenho planos. E assim vai, e a nossa vida ela é gerida, ela é tocada desta forma. Nós precisamos ter sonhos, nós precisamos pensar em coisas boas, desejar coisas boas, focar a nossa vida em coisas boas. Não estamos dizendo que é para nós ignorarmos as coisas que estão acontecendo. No entanto, estamos aqui, né, como igreja, olha quanta distância tem entre nós. Por quê? Estamos num tempo diferente. Estamos nesse tempo diferente. Mas nós não perdemos a esperança. Amém? Nós não perdemos a esperança. Há um mês, 2 atrás, né, talvez 2 meses atrás, nós estávamos lá do outro lado da rua, olhando para cá. E aqui era só um monte de malha, né, e entulho e coisas, e sujeira, e a gente viu uma igreja. Amém? Amém? A gente enxergou uma igreja. E nós estamos aqui. É o 3º culto, né? 3º culto, nós estamos aqui. É uma realidade. Isso nos traz esperança. Agora pensa, se o contrário, né? Você já imaginou? Poxa, agora a gente não sabe nem onde a gente vai como igreja. Quer saber de uma coisa? Agora a gente fica cada um na sua casa, cada um na sua. Fica por aí. A gente não tem perspectiva de um futuro melhor. Você imagina isso? Nós temos esperança. Nós temos esperança. E nós precisamos nos lembrar de coisas que nos trazem esperança. Segundo ponto. O que traz esperança? O que traz esperança para você? Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. 2 Coríntios 4, 16 e 18. Por isso, não desanimamos. Aleluia. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, lembre-se disso, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Aleluia! Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia! Então o que é que nos traz esperança? Fixar os nossos olhos no que é eterno. Aleluia! Fixar os nossos olhos, focar a nossa vida, os nossos pensamentos, focar as nossas forças naquilo que é eterno. Amém? É isso que nos traz esperança. É isso que nos diferencia. Queridos, um cristão que enxerga somente as coisas dessa vida, a Bíblia diz que aqueles que esperam somente nessa vida são os mais miseráveis. O que diferencia você que conhece a palavra de Deus e que vive a palavra de Deus é que nós temos esperança. É que nós focamos nas coisas eternas, e essas coisas eternas é que geram em nós a perspectiva de que coisas melhores virão, dias melhores virão, coisas melhores estão por vir, o melhor de Deus ainda está por vir. Aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O que me traz esperança? E aqui ele está dizendo o seguinte:
aqui está dizendo o seguinte, que ainda que exteriormente, queridos, exteriormente, no exterior, no corpo aqui, talvez você esteja cansado. Nós podemos cansar. O trabalho nos cansa, muitas coisas nos cansam. Exteriormente você pode cansar. Paulo está dizendo, é possível que ainda que exteriormente nós estejamos a desgastar-nos, mas contudo, lá no interior, que é o que interessa, lá dentro, nós estamos sendo renovados dia após dia. E a Bíblia diz que o Espírito está pronto. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Queridos, nós precisamos renovar, né? Dia a dia sendo renovados. Nós precisamos ser renovados dia a dia, interiormente, porque isso vai refletir exteriormente. Assim também como o contrário, eu tenho certeza que você já se deparou com situações onde você viu pessoas que até parecia que exteriormente tinham uma vida regalada, uma vida boa. Olha como aquela pessoa é feliz, olha que família feliz, olha que família bonita. Mas era exteriormente, lá no interior, não estavam sendo renovados dia a dia, dia após dia. E aí o final dessa história é triste. Muitas vezes é divórcio, muitas vezes é falência. Quantas pessoas, talvez celebridades que você já viu, estavam lá estreando aquele filme badalado, sendo entrevistadas e sendo cogitadas por um monte de coisas, de situações, e você olha e você diz, poxa, que pessoa legal, que pessoa bacana. Mas de repente, daqui a alguns dias, você sabe que ela tirou a sua própria vida. Por quê? Porque lá dentro não estava sendo renovado dia após dia. Exteriormente era uma coisa, mas interiormente era fraco. E o que nos traz esperança, queridos, fortalece o nosso interior, o homem interior. Focar nas coisas eternas fortalece o nosso interior, porque quem não se abala com um tempo como esse de hoje? Quem não se abala? Nós às vezes, titubeamos, mas o que é que nos fortalece? É pensar nas coisas eternas. O que é que nos traz esperança? Pensar nas coisas eternas, focar a nossa vida, o nosso olhar nas coisas eternas. Vamos adiante. Vocês lembram daquela história do cego Bartimeu? Não precisa mostrar, eu vou só contá-la rapidamente. A história do cego Bartimeu, então você imagina aquele homem cego, e ele, vez após vez, eu imagino que ele era levado, levado por alguém, lá naquele caminho, para ele pedir esmolas lá. Mas tem uma coisa muito interessante que acontece nessa história. Eu imagino que Bartimeu, que esse cego, esse homem, ele de alguma forma, ele sabia, se ele foi ensinado pelos seus pais ou por alguém, ele sabia acerca do Messias, do Cristo, do Filho de Deus, vir à terra. Ele sabia disso, ele sabia dessa história. E ainda que ele estivesse naquela situação, numa situação difícil, que ele enxergava o mundo através da pontinha ali da sua bengala, ou daquela pessoa que levava ele, carregava ele, dizia, olha, aqui tem uma montanha, aqui tem um rio, ele enxergava a vida dessa forma. E esse homem, de alguma maneira, ele sabia acerca de Jesus. E o mais importante é que ele sabia que naqueles dias tinha se levantado uma pessoa, aliás, ele sabia sobre o Cristo, Ele sabia a história sobre o Cristo. E aí, naqueles dias, ele ouve rumores de que um homem chamado Jesus estava operando milagres. Um homem chamado Jesus estava curando pessoas, e diziam que ele era o Cristo. E ele associou, Jesus é o Cristo. E ele escutou essa história. E ele alimentou essa história dentro dele. E um dia, num dia qualquer, no mesmo lugar, talvez no lugar costumeiro, no lugar de sempre, estava lá o cego Bartimeu, para mais um dia da sua vida de cegueira, de esmola, de pobreza, de dificuldade. Mas aí ele escuta um barulho. Ele escuta um barulho. E ele começa a perguntar, o que é isso? Que multidão é essa que está vindo? Eu escuto, eu ouço barulhos. E as pessoas dizem, é Jesus que está vindo aqui.
E aí ele lembra, Jesus, eu escutei falar sobre esse nome, Jesus, estão dizendo que ele é o Messias. E aí então ele pega e ele com esse que estava dentro dele, ele diz: Jesus, ei Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei Jesus, filho de Davi, eu estou aqui, tem misericórdia de mim. Coisas que trazem esperança. Para aquele homem, quando ele escuta falar de Jesus, ele sabia da história do Cristo, e ele acha que Jesus, então ele começa a perceber que Jesus é o Filho de Deus, com isso que está dentro dele. Ele faz aquele alvoroço todo ao ponto dos discípulos de chamar a atenção de Jesus, e Jesus mandar chamar ele. E a história, você sabe, que ele foi curado por Jesus. Amém? Ele foi curado por Jesus. Queridos, o que é que nos traz esperança? O nome de Jesus. O nome de Jesus nos traz esperança. E traz esperança por vários motivos. Nos traz esperança porque nós podemos receber o benefício da salvação, o benefício de uma vida abundante aqui nessa terra, e o benefício eterno de morar eternamente com Ele. Como é que nós, cristãos, como que eu e você, podemos nos deixar abater por momentos de dificuldade, se nós temos essa promessa? Como podemos deixar que notícias endemoniadas perturbem o nosso coração, se nós temos essa verdade dentro de nós? Eu e você cremos, fomos ensinados, estamos sendo ensinados que Jesus vai voltar. Estamos sendo ensinados que Ele levou os nossos pecados lá na cruz do Calvário, que não existe mais condenação sobre nós, somos livres. Aleluia! Como viver cabisbaixos, como viver desanimados, sem esperança, se nós temos essa verdade? Nós temos essa verdade, e não temos somente para nós, temos para anunciar aos outros. O que me traz esperança? Lembrar da obra de Cristo na cruz. Isso me traz esperança. Focar o meu olhar nas coisas eternas. Um dia o meu mestre virá me buscar. Aleluia! Um dia estarei na glória com Ele. Aleluia! Um dia estarei com Ele na glória, nos céus. Oh! Aleluia! Glória a Deus! Isso me traz esperança. Isso me traz esperança. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial, de Deus em Cristo Jesus. Esse é um conselho de Paulo. Muitas vezes nós falamos aqui sobre isso. A esperança, o que me traz esperança é pensar no futuro, no que me aguarda. Falamos ali das leves, momentâneas tribulações, passamos por dificuldades aqui nessa terra, passamos, mas não pode ser comparada com a glória que virá. Não podemos comparar, isso não pode tirar o foco, isso não pode tirar a nossa esperança de que nós vamos desfrutar de uma vida eterna com o nosso Mestre. Queridos, eu e você, estamos aqui de passagem. Amém? Você não vai ficar aqui para sempre. Quem tem mais de 40 aí, não precisa levantar para não se envergonhar. Se está com vergonha, não levanta. Queridos, ontem nós éramos crianças. Meu Deus, passa muito rápido. Não podemos focar nas coisas dessa terra. Queridos, nós falamos, planeje, né? Empreenda, conquiste, vá adiante, tenha sonhos, tenha projetos, mas saiba que isso daqui é transitório, não pode ser comparado com as coisas, com aquilo que virá, não pode ser comparado com a glória celestial que nos aguarda. Mas eu estou passando por problemas, pastor. Ok, mas não pode ser comparado com a glória que virá. Queridos, o corpo que eu e você vamos ganhar, o nosso corpo incorruptível, não tem dor, não tem doença, não envelhece. É um corpo espiritual.
E é isso que nos aguarda, essa é a esperança que temos. Eu estou com dor no joelho, eu estou com dor nas costas. Isso não tem problema, queridos. É por um período de tempo. Se eu e você não formos curados disso aqui nessa terra, saiba que esse corpo você não vai levar para o céu, você não vai levar ele para a glória, ele vai ficar aqui, e lá na glória nós seremos revestidos de um corpo incorruptível. Não dá para comparar, é um corpo celestial, glorioso, glorificado. Isso me traz esperança. Não posso viver nessa terra pensando que eu vou viver para sempre aqui. Nós não vamos viver para sempre aqui. É um período onde você vai definir a tua eternidade. Esse é um período de escolhas, onde nós vamos definir onde nós vamos passar a nossa eternidade. Então foque nas coisas de Deus, procure, busque as coisas de Deus, receba o sacrifício de Cristo na tua vida, e viva uma vida aqui nessa terra, adorando a Deus, bendizendo o nome de Jesus, sendo relevante nessa geração, ministrando a palavra de Deus, levando as pessoas a reconhecerem Cristo, mas não se apegue demais a essa terra, porque você não vai ficar aqui. Amém? Isso é bom, pode aplaudir, é bom. Você não vai ficar aqui. Às vezes a gente fala meio empolgado, a pessoa fica pensando, mas será que isso é ruim? Vou ficar aqui? Não, é bom, você não vai ficar aqui, é bom isso, tá? Nós vamos para o céu, vamos com Deus. Amém? Vamos adiante. O que me traz esperança? Queridos, tem uma outra passagem que diz o seguinte: amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Isso traz esperança. Isso aqui é o antídoto contra o desespero, contra a tristeza. Trabalhar. Você quer ter esperança? Se envolva, trabalhe no reino. Ele está dizendo o seguinte, olha só que coisa impressionante. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele. E olha só que coisa, do amor que demonstraram por Ele, pois, de que maneira que vocês demonstraram amor por Ele? Pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Servir, trabalhar, doar-se pelo seu próximo, pelo seu irmão. São essas coisas que nos trazem esperança. São essas coisas, trabalhar o trabalho útil. O trabalho útil gera esperança. E o trabalho útil é aquele trabalho que nós investimos no eterno. Investimos em coisas espirituais. Ele está dizendo aqui, e parabenizando aquele povo, dizendo, o trabalho de vocês, Deus é justo. Ele não é injusto. Não se esquecerá do trabalho de vocês, do amor que vocês demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim. Fala de perseverança, até o fim. Continue trabalhando até o fim. Continue se entregando, se doando até o fim. Isso gera esperança. Isso gera esperança, trabalhar, servir o corpo de Cristo. Você quer ver uma pessoa cabisbaixa dentro da igreja? É aquela pessoa que entra bem empolgado e começa a servir, começa a trabalhar, mas de repente, por causa de uma decepção, porque se decepcionou com o pastor olhou de atravessado para ele, alguma coisa aconteceu, decepcionou-se com alguém, com uma pessoa, e aí ela para de trabalhar, para de servir, para de se doar, para de se entregar, e não tem esperança, não tem alegria, está pesarosa. Queridos, um antídoto para essas coisas é o trabalho.
é o serviço na casa de Deus. E Deus diz que, a Bíblia está falando aqui para nós, que Deus, Ele recompensará isso. Recompensará isso aqui na terra e muito mais no tempo por vir. E Ele recompensará isso porque Ele está vendo o trabalho que vocês estão fazendo para Ele. Tudo que nós fazemos, tudo, queridos, que nós fazemos aqui na igreja, nós fazemos apontando para pessoas, servindo as pessoas, mas esse trabalho é para Ele. É isso que Ele está dizendo. E tem outra passagem que diz: o trabalho de vocês, Deus certamente os recompensará, porque o trabalho de vocês não é vão. Não é em vão. A esperança está relacionada, queridos, com a fé. A esperança está relacionada com como nós enxergamos as coisas espirituais. O que me traz esperança? Como eu enxergo as coisas espirituais, como eu me relaciono com as coisas espirituais. Como eu disse, nós não vamos ficar aqui para sempre. E muitas vezes nós nos apegamos, investimos tempo demais nas coisas transitórias em detrimento às coisas eternas. O que me traz esperança? Os meus momentos, os nossos momentos de intimidade com Deus, de intimidade com o Espírito Santo. Isso renova as nossas forças, isso alimenta o meu interior e me traz esperança. Às vezes passamos, o nosso dia a dia na corrida, na correria do dia a dia, e os dias vão passando e o tempo vai passando, e às vezes nos deparamos com uma triste constatação de que nós estamos secos e ocos, porque estamos fazendo muitas coisas concernentes às coisas dessa terra, mas não estamos alimentando o nosso espírito. Precisamos alimentar o nosso espírito, precisamos nos dedicar às coisas espirituais, e desta forma fortalecemos o nosso homem interior, e desta forma nós temos esperança, esperamos, enfrentamos as coisas, mesmo as adversidades, porque nosso foco está no eterno, o nosso foco está nas coisas espirituais, as coisas que nós não vemos, mas que são as coisas eternas e que são para sempre. É muito interessante, que a Bíblia diz que tudo que nós vemos, tudo que é visível foi feito do invisível, mas porque nós enxergamos, as coisas visíveis, nós damos mais importância para elas. Mas o que a Bíblia está dizendo é que nós precisamos valorizar e investir o nosso tempo, focar nas coisas espirituais, porque elas são eternas. Amém? O que me traz esperança? Olhar para as coisas eternas, relacionar-me com Deus, relacionar-me com a palavra de Deus. Quando nós estamos um pouquinho desanimados, queridos, leia a Bíblia. Lógico, não deixe ler a Bíblia depois que está desanimado, não é isso que eu quis dizer. Mas se por acaso você está desanimado, leia a Bíblia. Deleite-se na palavra de Deus, derrame-se na presença de Deus. Devore ali os livros da Bíblia e você vai sair totalmente transformado, animado, esperançoso, com perspectiva de coisas boas para a vida. Agora, se nós ficarmos lá na nossa televisão, no nosso celular, ali na internet, nas redes sociais, escutando as notícias ruins, isso não traz esperança. Mas quando nós focamos o nosso olhar para aquilo que é verdadeiro, aquilo que é eterno, a palavra de Deus, quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo, tiramos um tempo de qualidade, um tempo bom, lá no teu cantinho, no teu lugarzinho lá, você tira um tempo para conversar com Deus, para dedicar a sua vida, para fazer perguntas para Deus, para derramar o seu coração, as suas mazelas diante de Deus. Isso renova o nosso espírito e isso nos traz esperança. Aleluia! Queridos, nós não fomos chamados para ficar desanimados. Amém? Nós não fomos chamados, Cristo não morreu na cruz lá do Calvário, não se entregou no nosso lugar para que eu e você, como cristãos aqui no século 20 e 21, vivêssemos desanimados, cabisbaixos. Permita renovar o teu espírito, permita que a palavra de Deus, ela renove a sua mente, renove o seu espírito, renove o seu vigor. Permita que o teu relacionamento com Deus, que o teu secreto com Deus faça essa transformação, de que a gente não seja desanimado por qualquer notícia ruim.
mas que a gente foque, eu e você possamos focar nas coisas eternas e saber, tudo bem, está acontecendo algo no mundo inteiro, o mundo inteiro está passando por isso, mas sabe de uma coisa? O meu Pai, o meu Deus, Ele tem o controle de tudo. Não está nas mãos dos governantes, está nas mãos de Deus. Amém? Não está nas mãos dos governantes, está nas mãos de Deus. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Aleluia! Queridos, eu quero encerrar dizendo o seguinte: a fé e a esperança andam juntas, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. A fé e a esperança andam juntas. E nós vencemos as coisas que nos desanimam, que são as coisas terrenas, transitórias e passageiras, porque esse mundo é transitório e passageiro. Nós vencemos isso com fé em Jesus Cristo, com fé em Deus, com fé de que um dia vamos nos encontrar com Ele na glória e viveremos eternamente com Ele. Esta é a fé que vence o mundo, essa é a esperança que temos. Nós cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! Aplauda bem forte o Senhor! Aleluia! Glória a Deus!